Olá, caros ouvintes, seguidores do nosso canal Educast Mais, o seu link com o conhecimento. Mais um bate-papo hoje aqui para a galera que acompanha, segue o canal, compartilha os conteúdos, curte. Galera que já se inscreveu, muito obrigado pela presença. Quem não se inscreveu, vamos se inscrever, compartilhar conteúdo dos mais variados temas relacionados à educação. O Educast Mais tem esse compromisso com a educação, por isso ele veio para tentar debater, discutir temas de grande relevância para a sociedade. E hoje nós temos a honra de ter aqui em nosso estúdio, obrigado de antemão por ter aceito o nosso convite, professor Olijan Lopes, professor de Geografia, formado pela Universidade Federal do Pará, por muitos anos professor da rede privada de ensino, hoje professor da rede pública de ensino estadual e municipal. Também temos a honra aqui de estar com a gente para bater esse papo, a professora Darcilene, que é professora mestre em educação, especialista em neurociência, Neurociência, professora também da rede municipal de ensino. E é bom ressaltar que o tema de hoje, olha só o nosso tema de hoje, os desafios da inclusão das crianças autistas no Brasil no século XXI. E com base nesse tema é bom ressaltar, eu gostaria de ressaltar que ambos são pais de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, e hoje é um tema de grande relevância, sobretudo porque impõe desafios à escola, impõe desafios aos pais, à família. Então, um tema hoje que a gente vai debater com um grande valor, porque a gente precisa ter mais conhecimento e informação para saber lidar com as nossas crianças, com os nossos alunos, com os nossos filhos, porque acima de tudo é uma forma de ressignificar o sentido de pai, o sentido de professor, e uma forma de valorizar a temática e também uma forma de dar mais humanidade ao tratamento com as crianças que apresentam a TEA. Então, para a gente começar esse bate-papo, professora Darcilene, acho que seria de grande relevância a gente definir para o público que está em casa, para os nossos seguidores, o que é o autismo. Bom dia, obrigado por esse momento e é um prazer estar com todos. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento atípico, com manifestações comportamentais, apresentando um grau de dificuldade na interação social, déficit de comportamento, comunicação. Então, isso é o que é o autismo, um dos conceitos do autismo. Um dos conceitos do autismo. O que os pais, por exemplo, e os professores em sala de aula conseguiriam perceber como um sintoma do autismo? No âmbito escolar, na sala de aula, geralmente a criança ela não manifesta a comunicação, ela fica no cantinho, é aquela criança que não quer falar, não confundindo com a timidez, mas ela não consegue interagir com as demais crianças. Então o professor ele já tem que ter um olhar. E tem a questão também que geralmente essa criança, conforme a dinâmica da atividade conduzida pelo docente, os sons, músicas, se for um som muito alto, se a professora estiver trabalhando esta questão da dinâmica com o som, ele já incomoda. Então, já temos que ter um olhar atento. Tem a situação também, eu percebo, eu sou professor do Ensino Fundamental 2 e também percebo, tem alguns alunos com TEA, e percebo que em alguns momentos a conversa excessiva, o barulho em sala de aula incomoda, Então essa questão do som que acaba refletindo e incomodando. Já que você falou o conceito no início da fala, que é o distúrbio do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Muito bem, então esse é um dos sintomas que os pais já tem que ficar de olho, Atento, Geralmente em casa tem um som, de um barulho, o pai geralmente coloca uma música alta, aquilo já começa a incomodar, a criança às vezes começa a gritar, e o pai não consegue, ele não se percebe, confunde muitas vezes com uma tolice, achando que não é, mas já é algum dos sinais. Mas ele tem essa postura justamente por não ter esse conhecimento que nós, professores, especialistas, temos.
então já se torna um ambiente não leve para aquela criança. Certo. E a questão de ficar isolada no cantinho, isso também é um fator de percepção, né? Para que já desperte aquele alerta no pai ou no professor. Isso também é uma reação, um sintoma da criança com autismo? Sim, também é uma reação. E geralmente eles gostam de objetos. Ou só carrinho, ou só bonequinho. Ou seja, já são outros fatores e não conseguem interagir, né? Porque o autista ele é muito focado, né? Ou ele gosta só de um objeto e quando é o outro ele não aceita. Como eu já tive alunos que só gostavam, toda a atividade deles só com carrinho, outros só com Homem-Aranha. Então nós fomos percebendo, tendo esse olhar justamente nas atividades dirigidas, seja estruturadas ou não estruturadas na sala de aula. Muito bem, daí a importância do que a professora acabou de falar, gente, a importância da gente ter um canal voltado para a educação, né? Porque tem pai ou professor que não tem esse olhar, ou não despertou ainda, ou não conseguiu perceber, e a gente, através do Educast+, consegue levar esse conhecimento, esse conteúdo, para que você possa também divulgar, difundir, para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e despertar esse olhar diferente, conseguir identificar, para que a gente possa ajudar de uma maneira mais correta e eficaz. Então você que está acompanhando, que é nosso seguidor, que é nosso ouvinte, divulgue. O Educast+, ele está nas principais plataformas e mídias sociais, o Instagram, Facebook, YouTube. Também estamos nas principais plataformas de podcast, como o Google Podcast, como o Anchor e também o Spotify, que é onde você vai encontrar os nossos podcasts do Educast+. E esse episódio também estará no YouTube e também estará no podcast. Professor Lijan, muito obrigado pela presença, pela parceria mais uma vez aí, de estar com a gente discutindo e debatendo um tema importante para a educação. Você como pai de uma criança autista, como foi o início de tudo isso? A experiência que você passou a ter no momento que você descobriu e como você passou a lidar, né? De forma geral, como foi a experiência do início até hoje, como é que está sendo? Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, professor Franco. Bom dia, professora Dacilene. Bom dia, pais, alunos e comunidade em geral. Franco, eu posso dizer como pai e também como professor, já há 27 anos nessa vida, né, que um dos grandes objetivos de você ter uma família é os filhos, né? E eu te digo com todo o carinho que eu tenho no meu coração e o amor que eu tenho pelo meu filho Olim, que hoje está com 8 anos, né? Quando nós recebemos o diagnóstico, eu falo nós, eu e minha esposa, a Neuza, que o Olim tinha algum tipo de problema, e aí foi fazendo, o diagnóstico acabou sendo fechado entre 4 e 6 anos de idade, que ele era autista. Nenhum pai, Franco, vou te dizer, gosta de receber a notícia que seu filho tem alguma limitação, alguma síndrome, algum problema que vá, digamos, excluí-lo do convívio social. A professora Dacilene aqui tem mais propriedade de falar sobre isso, mas nós temos 350 variações do autismo já detectadas no mundo inteiro. Então tem crianças que têm um autismo leve, outros mais severos, que tem que tomar medicação. Em alguns casos o autismo está associado a outras síndromes, outros problemas, como déficit de atenção, dislexia. E aí essa criança, no nosso caso, o Olim, com 2 anos, ele começou a demonstrar alguns sinais, né, de, por exemplo, não acompanhar o desenvolvimento normal de uma criança da idade dele. Ele está hoje com 8 anos, ele ainda não fala, ele é monossilábico, sim, não, algumas coisas assim, e ele se expressa muito mostrando o que ele quer com as mãos. Então eu te digo o seguinte, Franco, todo dia é um desafio. Você que é pai de uma criança com autismo, ela não é uma pessoa incapaz. Ela vai ter todos os processos de desenvolvimento como outras crianças, mas só que o olhar dela é diferente. É nesse sentido, né, que você vai ter que lidar com as limitações. Como disse a professora Dacilene, o barulho é um problema, o toque é um problema, né? A criança, ela não gosta, por exemplo, às vezes de ser tocada, mas é uma coisa que, por exemplo, eu e minha esposa trabalhamos muito com o Link, ele não tem esse problema. Outras crianças têm. A criança com autismo é uma criança de rotina, né? Ela quer fazer sempre as mesmas coisas. Então eu digo para você o seguinte, o maior desafio que nós temos como pais é que, primeiro, a família aceite
que a criança tem autismo, quais as suas limitações e quais as suas necessidades, né? Essas limitações, essas necessidades vão permitir com que você permita ao seu filho o melhor desenvolvimento possível, né? Infelizmente, muita gente não aceita. Muitas pessoas dizem, está muito grande o número de crianças com autismo. Não está muito grande. É que quando eu fui estudante, lá nos anos 80 e 90, não havia inclusão nas escolas. As pessoas não falavam desse tema. Na verdade, não havia formas também, né, exames de detectar, acredito que não havia. Não se tinha, existiam casos, né? Eu já ouvi isso de uma psicopedagoga, existiam casos, mas não tinham formas eficazes de se detectar cada uma dessas limitações ou síndromes. Isso confere? Na verdade, professor Franco, nos últimos, eu posso botar aí, 40 anos, a medicina, a psicopedagogia, a neurologia avançou muito na questão das síndromes, mas o que nós podemos perceber é que hoje, com a inclusão, que as crianças vieram para dentro da sala de aula, tanto na escola pública quanto na privada, é um desafio todo dia para os professores, porque muitos não têm formação. E outro problema, a criança que tem algum tipo de deficiência, não só autismo, ela só vai ter um tratamento se ela for laudada ou pelo INSS ou por um médico especialista. E muitas das vezes a criança chega, principalmente na escola pública, sem laudo, e na privada a família não aceitando que a criança é autista. Isso gera um conflito muito grande, porque a partir do momento que a família não aceita, essa criança ela não pode ter o devido acompanhamento psicológico e médico. É isso que eu queria te perguntar também. Como é que se dá, eu queria ouvir a resposta dos dois, daqui a pouco a Darcilene vai responder isso pra gente. Como é que se dá essa relação entre família e escola a partir do momento que sai o laudo, a família leva na escola o laudo, a criança é identificada com autismo. Como é que se dá essa relação entre a família e a escola? Franco, a partir do momento que a criança foi laudada, por lei, ela tem direito a um acompanhante na sala de aula, em alguns casos um mediador ou um facilitador. Na rede privada, muitas das vezes o pai que tem condições, ele paga do próprio bolso esse acompanhante para o filho. Em alguns casos é cedido um estagiário que acompanha a criança, para poder ela acompanhar a turma no dia a dia. Como eu disse, nem todas as crianças que são autistas vão ter limitações de aprendizagem. Elas vão ter, como disse a professora Darcilene, problemas com barulho, com sensibilidade, mas tem pessoas extremamente inteligentes, tá? Que são autistas, muito mesmo. Tem um caso de celebridade que é o Messi, né? O Messi é autista. O Messi é autista num grau menor, né? Daqui a pouco eu queria falar também sobre isso, a questão dos graus. Tem, né, o grau mais severo, tem um grau mais brando, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas, professor Lijan, pode continuar. E aí, Franco, a partir do momento que a criança é laudada, o especialista, o psicopedagogo, o neuropediatra, vai dizer quais as terapias que ela tem que fazer. Na escola, geralmente no contraturno, ele é matriculado no AEE, né, que é Educação Inclusiva. Então, se ele assiste a aula de manhã, ele vai de tarde para o AEE, é criado uma matrícula que é nacional, né, onde essa criança vai fazer dentro da escola, com as professoras especialistas em educação especial, um período de terapias. Ele tem aula de manhã normal de geografia, história, matemática, e ou de tarde ou de manhã, dependendo do horário que ele estuda, ele frequenta o AE 2 a 3 vezes por semana. Muito importante essa informação. Tem pais que ainda não têm conhecimento em relação a isso, no público, no caso, né, do AE. É importantíssima essa informação. E aí, professor Franco, a grande questão é a seguinte: pela lei, né, isso está em debate, toda vez que você tem não só uma criança autista, mas uma criança com algum tipo de deficiência, alguma necessidade, você tem que retirar o número mínimo de alunos de sala. Você não pode ter uma sala com uma criança autista com 35 crianças mais ele. Então, se tiver uma criança autista, você tem que retirar 5 para poder facilitar tanto a socialização dessa criança com a turma dele, quanto para o trabalho do professor. O grande problema é que algumas turmas de algumas escolas, de algumas redes, tanto estadual quanto municipal, elas têm um número excessivo de crianças na mesma sala, às vezes 3 crianças, e com uma turma cheia, de 30 a 35 alunos, por exemplo, uma turma de 6º ano, que são crianças entre 10 e 12 anos, que pela natureza própria deles de brincar, de correr, de ser agitados, às vezes aquela criança com autismo tem dificuldade. O que eu posso dizer do município de Ananindeua, do Olim, meu filho que estuda na escola Machado de Assis, já estudou na escola Irmanaí. Um beijão para todas as professoras dessas 2 escolas,
que muito bem preparadas receberam com muita capacidade e carinho meu filho. O que eu posso dizer é que, como meu filho já estuda com a mesma turma desde que ele tinha 3 anos, as crianças que estão com ele já o conhecem, sabem como é que ele age, então é mais fácil. O grande problema é quando a criança é matriculada numa turma nova, como você disse, tem às vezes um grau severo, e aí acaba atrapalhando, porque, como eu falei, às vezes ele fica agressivo quando ele não consegue o que ele quer, ele bate no coleguinha, ele bate na professora. Não que ele queira ser agressivo, é porque o transtorno que ele tem, ele não consegue receber, por exemplo, uma negativa, um não. Então a gente tem que trabalhar muito isso com a criança. Olha, filho, você tem que sentar aqui e não ali. Temos um caso de um aluno, numa escola, que eu não vou falar o nome da escola para preservar a questão da criança, que ele quer sentar muito perto do quadro, quase em cima do quadro. Aí o professor tem que, com muita calma e carinho, conseguir colocá-lo ali numa fila direitinho para ele poder acompanhar a aula. Mas isso não é fácil. Então os professores, os pais sabem que é um desafio diário, dependendo do nível que o seu filho tenha do TEA. Ok. Professora Dacilene, e com a escola? Você que é professora, tem vários alunos, né, com TEA. Como é que é a relação da família com a escola? Você, enquanto professora, representando a escola, a instituição, como é que vocês recebem isso? Como é que vocês recebem e também tem essa devolutiva dos pais? Ou seja, eu quero que você fale da visão da escola e da visão como professora. A visão da escola e como professora, a primeira percepção que, apesar de toda a tecnologia e as mídias, a informação, a gente ainda percebe 90%, né, e isso recentemente feito uma pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo, e eu fiz uma abertura desse tema, é justamente o acesso à informação, o acesso não de só acessibilidade, mas o acesso à informação. Então, a partir do momento que o pai ele tem acesso a essa informação, a essa comunicação compartilhada, o caminho ele se torna menos dolorido, como o professor e pai, o professor Ligian citou aqui, as angústias, né, a questão essa relação do pai. O pai realmente não se tem um manual, e quanto mãe também de uma criança, né, diagnosticada autista, tem essa angústia. Nós não sabemos que caminho percorrer. E aí a escola ela precisa ter um olhar acolhedor. Primeiro passo é eu ter a escutativa desse pai, escutar. E depois para poder nortear por onde ele vai começar, porque ele vem perdido, eu não sei por onde começar. O que eu vou fazer? São informações, mas está na TV, né? Você segue, vai no SUS, né? Procure um médico, mas o pai ele não sabe por onde começar. Então, a partir do momento que o primeiro passo é acesso a essa comunicação, o acesso à informação, já começa a se tornar a partida mais leve e mais direcionada. Ou seja, cada caso é um caso, cada criança é um ser. Então, não pode ser a mesma informação que eu vou dar para o professor Ligian seguir para um outro, para a minha. Possa que a dificuldade dele não seja a mesma que a minha. Então, a escola ela precisa ter esse olhar da comunicação, do acesso, do diálogo e acolhedor. Você falou que cada caso é um caso, né? A gente falava agora há pouco dos graus. Como é que isso se dá? Como é que isso se define? O que seria um grau mais severo? O que seria um grau mais brando? O severo é a medicina, né? Ela já coloca como grau 1, 2 e 3. Mas como especialista e como professora, você pode dizer que aquele aluno tem um grau 1, mas ele se sentiu mal ou teve um desconforto, e aí ali naquele dia da escola ele pode ser um grau 3. O professor ele não dá diagnóstico. Mas quando, vamos supor, a minha filha é grau 1, mas dentro do grau 1 ela já teve crises de epilepsia na escola. E será que ela não se tornou um grau 3? Naquele momento, Naquele momento.
Então, como Perfeito. especialista, né, e como professor, eu não gosto de olhar para esses graus, porque o foco é trabalhar quem? A criança, o aluno. O foco é esse, porque aí sim você se tem resultado. Você não vai ter o olhar, né, você vai ter uma atividade direcionada, um atendimento multidisciplinar, uma terapia direcionada para esse aluno, só que não vai ser para o grau dele, vai ser para o desenvolvimento. Compreendo. O Olijan falou uma coisa interessante, né, que os autistas gostam de atividades repetitivas, né, todo dia são... Qual foi a palavra que você utilizou? Rotineiras. Rotineiras, né? E aqueles alunos que têm habilidades específicas, será que cada dia não seria um dia, já que ele pode, de repente, ter toda essa variação, né? De repente ele está no grau 1, em algum dia ele se sente mal, e ele tem uma variação de humor, ou então, de repente, tem uma atitude mais agressiva, por exemplo. Já passei por situações dessa forma, né? Do aluno, de repente, puxar minha camisa, me puxar para ele. Já vivi situações como essa. E, claro, a gente compreende, a gente tenta dar o afago, o carinho, conversa, coloca para sentar. Mas esses alunos que têm habilidades especiais, como traçar estratégias para ele? A cada dia uma estratégia diferente? Primeiramente, como você citou aí do Messi, né, que ele é autista, né? Ele só consegue jogar bola de uma posição. Se mudarem ele, a dinâmica, né, no campo, ele não consegue desenvolver. Então, o autista tem que ser trabalhado as potencialidades deles. E como qualquer ser humano, vai ter aquele dia que ele não vai estar legal. Então, tem que respeitar o limite. Certo. O limite dele. Se naquele dia ele não tiver legal, não quero fazer atividade, ele não se sentir leve para fazer, não força. Nós temos que ir com todo o carinho, com toda a atenção, porque ele precisa se sentir seguro. A partir do momento que ele sente a segurança, o professor consegue desenvolver. Ele pode não conseguir desenvolver o objetivo da atividade estruturada naquele dia, mas ele consegue ter um resultado do comportamento dele. Ele não quer fazer aquela atividade, vamos supor, tem um aluno que ele só gosta de fazer atividade com Homem-Aranha, então foi toda adaptada as atividades dele para o personagem que ele gosta. Mas tem dia que ele está agitado e não quer fazer. Então, eu respeito, deixo ele respirar, deixo ele à vontade e tento direcionar para o comportamento. É muito importante, para mim eu vou dizer agora, né, como professor de alunos autistas, eu estou me sentindo confortado, porque eu tenho um aluno, Vinícius, que ele só gosta dos Monstros S.A., então eu preparo semanalmente atividades à parte para ele dentro da geografia, com os Monstros S.A. relacionado à geografia. Então eu encontrei muita imagem na internet, os Monstros S.A. no globo terrestre, os Monstros S.A. nos continentes. Então o reconhecimento de continente, ele gosta muito de desenhar e pintar. Então levo imagens em branco para ele pintar. Ao conversar com os pais, você falou que a escutatória é muito importante, isso de fato eu comprovo isso, posso deixar claro que realmente é verdadeiro, isso é importante, que eles são muito visuais, né? No caso desse aluno, ele é muito visual, então a mãe disse, olha, mande o conteúdo e mande um link de um vídeo também, porque ele gosta de ver vídeos, ele gosta de visualizar, ele gosta de escutar, isso facilita o aprendizado, então já mando o link daquele tema, daquela aula, de uma aula que eu pesquisei no YouTube, por exemplo, e já direciono junto com a atividade impressa para que ele possa realizar em casa, ou com o facilitador em sala, que ele tem um facilitador. Então isso é muito importante, né? São as estratégias que a escola está utilizando. Olijan, você como pai, que estratégias você utiliza em casa, né, para lidar com o olhinho lá, o seu filho? Tem alguma coisa específica, alguma habilidade que se destaque nele e você precisa desenvolver uma estratégia específica? Franco, o Olim, né, ele tem uma professora particular que frequenta a minha casa 3 vezes por semana, a professora Cristina, né, e depois, agora acabando a pandemia, ela está indo 2 vezes, né? Então ela passa uma hora com ele, alfabetizando, falando com ele, e dentro de casa eu tive a oportunidade de fazer uma sala de estudo para ele.
Então, montei tudo, como você disse, extremamente visual, né? O alfabeto, os parentes, a família, os animais. E isso ajuda muito na aprendizagem dele. Como eu te falei, ele ainda não fala frases completas, ele é monossilábico. Mas ele conhece tudo que você falar. É uma das estratégias é usar aqueles cartões. Então, por exemplo, eu ponho um cartão de uma comida que ele gosta, que é arroz com feijão, eu falo, Olinho, pega lá o feijão. Ele sabe o que é feijão, sabe o que é açaí, sabe o que é farinha, sabe o que é talher. Ele come sozinho, porque, como disse a Dacilene, não dá para você comparar as crianças. Cada uma tem sua individualidade, cada uma tem, como a gente fala na geografia, sua especificidade. E aí, Franco, eu vou usar esse teu espaço aqui para fazer um pedido, né? Porque a grande questão é que muitas das vezes quando a família, o homem e a mulher descobrem que vão ter um filho autista, em alguns casos o homem se separa, uma cultura infelizmente machista da mulher, e ela fica sozinha com o filho. Em muitos dos casos, quem tem uma situação financeira comprometida, você tem que se dedicar às vezes 100% para o seu filho, dependendo do grau. Então, junto ao INSS, né, nós temos o chamado BPC, Benefício Previdenciário Continuado, que esta criança e futuro adulto, um salário mínimo, vai receber pelo resto da vida. Mas para isso ela tem que estar dentro de algumas condições, como ser laudada e ter uma condição financeira que não permita que o pai ou a mãe trabalhe ou mantenha essa criança. Importantíssimo, Olijan, essa informação é importantíssima. Por quê? No meu caso, como eu trabalho, tenho 2 empregos, né, como ali o Júlio da Rochelle, minha condição financeira não garante para o meu filho um BPC. Mas para uma mãe que tem que sair do seu emprego, que muitas vezes que acontece isso, o BPC, né, ajuda, um salário mínimo ajuda essa mulher a ter um mínimo de qualidade de vida para essa criança. É o caso das mães solo, né, como se chama hoje. Por quê? Porque imagina, eu tenho um filho autista, ele tem que ir para terapia, tem que ir para a escola, que horário eu vou trabalhar? Então esse dinheiro, que é um salário mínimo, é o que mantém essa criança, né, para que ela não viva na extrema pobreza, que ela tenha uma condição digna de vida, que ela possa se alimentar. É pouco? Mas é alguma coisa dentro de uma conjuntura de exclusão que essas famílias pobres vivem, né? Eu acho que a grande questão é que nesses últimos 25 anos, a luta pelo direito das pessoas com deficiência ficou mais visível no Brasil. E a escola, junto com a família, é um dos primeiros lugares. Porque você ensinando uma geração que as crianças com alguma deficiência, autismo, cegos, deficientes motores, eles são pessoas que merecem respeito. Elas não têm que ficar dentro de casa num quarto trancadas, elas têm que sair à rua, elas têm que ir ao shopping, ao circo, à piscina, brincar com os coleguinhas da rua. Então, olha, por exemplo, se você pegar a minha geração e a tua lá dos anos 80, início dos anos 90, adolescente, jovem, a gente não tinha esse contato na escola com pessoas com alguma deficiência. Hoje todas as crianças têm. Então, no futuro, em uma geração, 20, 25 anos, os adultos já vão saber como lidar com essas pessoas, porque elas conviveram com elas na escola, né? A escola é fundamental nesse processo de socialização. No caso do meu filho, como eu disse, eu agradeço muito, porque ele está com a mesma turma desde antes da pandemia, né? Já estudavam juntos e todo mundo se conhece. Isso facilita muito a socialização da criança. Dacilene, existe alguma causa para o autismo? São 2 perguntas que eu tenho para te fazer. Os casos aumentaram ou aumentou a detecção, ou seja, a identificação dos casos de autismo, né? Essa é a primeira pergunta, na verdade. Tá? Aumentou o número de crianças ou aumentou o número de casos detectados com autismo? E a segunda pergunta, existe alguma causa imediata para uma criança nascer com autismo? A medicina está muito avançada, né? Ainda não se tem, mas tem fatores que podem contribuir. Vamos supor, um bebê prematuro extremo que sofreu uma anóxia de parto. Tem uma possibilidade dele ter autismo. Duplicidade no cromossomo. Então já tem exames e temos pesquisas, né, com toda a medicina avançada, que já dá essas possibilidades. Mas dizer que ele tem autismo por causa, vamos supor, que teve um erro
inato do metabolismo. Vamos supor, minha filha fez o exame para verificar. Então, não foi diagnosticado com a geneticista, né, nenhum que seria essa causa. Então, por ela ter sido prematura extrema, eles dizem que que tenha estimulado. Considera-se que foi uma bebê sequelada. Pode ser, né? Pode ser. Ainda está naquela... Então, hoje ainda, apesar de toda tecnologia, do fomento da toda a medicina, não foi fechado dizer, ela tem por causa dessa situação, por causa que foi prematura extrema. Não foi fechado dessa maneira o diagnóstico. Certo. Então, é como se fosse inconcluso, ainda está em processo, ainda né? Está em processo. E o número de casos aumentou? O número de crianças que passou a ter o autismo aumentou? Eu acredito que hoje, devido ter exames que possam dar essa possibilidade, vamos supor, o eletrocefalograma, né? As pessoas estão buscando a informação e a comunicação. Na estatística, tem aumentado o número de criança autista, mas também de repente já se tinha aquela criança que era autista, mas não estava dentro dessa estatística porque também ela não era diagnosticada. Então, muitas vezes por resistência dos pais. Dos pais, porque não aceitam, né? Ou por falta de acessibilidade. Ou de falta de acesso, informação e comunicação, porque tem aquele pai que de repente tem aquela criança e por não ter esse acesso, essa informação ou esse esclarecimento, não vão buscar, não sabem. Então, na verdade, ainda tem esse grupo que estão fechados, que de repente tem aquela criança que pode ser acompanhada, pode ser direcionada, mas não chegou a informação até eles. Entendi, perfeito. Como a gente está falando de desafios, né? Nosso tema desafios. Ô Ligião, você enquanto pai, daqui para frente, o que você espera que melhore no tratamento? Você enquanto pai, na sua visão de pai, para que esses desafios eles possam ser superados? O que você quer daqui para frente, deseja, quer que melhore? Franco, a grande questão é a seguinte, né? A escola, ela está recebendo a criança com algum tipo de deficiência, não só autismo, mas apesar dela estar recebendo, dentro da escola nós enfrentamos muita questão do preconceito, né, com a criança. O grande desafio é como a sociedade nos próximos anos vai lidar com, como disse a Dacilene, com essas pessoas que têm algumas limitações, mas não são incapazes. São pessoas que vão ser extremamente produtivas dentro da sociedade, vão produzir. Claro que tem aquelas pessoas, como eu te falei, que vão receber um salário mínimo do governo por causa das suas limitações, né? Elas não vão conseguir um emprego, ela tem limitações de fala, tem outras síndromes associadas além do autismo, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, Franco, eu, por exemplo, como pai, o meu grande desafio é que a escola e os professores recebam uma formação, né? No caso dos professores, continuada, e a escola seja adequada para receber essa criança. Vou te dar um exemplo. Dentro da escola, a primeira pessoa que recebe qualquer pessoa é o agente de portaria, que em alguns lugares é porteiro, outro é a pessoa que fica na entrada da escola. Essa pessoa que é o primeiro a receber, se ele tiver uma formação, ele sabe como lidar com essa criança que está chegando, com esse pai, para orientar, né? Então, algumas escolas, na rede privada, têm dentro do seu corpo técnico, né, a questão do psicopedagogo. Na rede pública, infelizmente, nem todas as escolas têm o psicopedagogo, né? Essa criança ela tem que seguir para um acompanhamento específico na sede, por exemplo, em Ananindeua, onde o Olinho estuda, na escola Machado de Assis, que ele estuda, funciona a OEE do bairro da Guanabara. Então, várias crianças que moram no bairro e nas proximidades, elas frequentam a OEE no contraturno na escola Machado de Assis, né? Com as professoras Marli e Edilena. Então, o que acontece? O que eu coloco como desafio é que como a sociedade vai lidar nos próximos anos com essas crianças que, como disse a Dacilene, têm limitações. Que olhar nós vamos dar para isso, né? Porque a gente tem que ter um olhar não só inclusivo, mas de pensar que essas pessoas podem ser extremamente produtivas para a sociedade. Como a Dacilene disse,
De repente, o teu filho pode ser ruim de matemática, mas gostar de cozinhar. Como tu disse, o teu aluno gosta de pintar. Então, a gente tem que usar esses potenciais que essas crianças têm para desenvolver essa área neles, né? E aí, no Brasil, a gente pode citar as experiências extremamente exitosas de anos, né, que já mudaram, as APAES, o sistema Pestalozzi no Brasil, né, que receberam crianças. A APAE, por exemplo, não há um limite de idade. Na escola, gente, infelizmente, a criança vai passando por etapas. Quando ela chegar numa determinada idade, 18, 19 anos, que ela terminou o ensino médio, ela sai do sistema. E aquilo ali é traumático. Por quê? Porque ele viveu a vida inteira indo para aquele ambiente que ele se sentia acolhido, que ele estudou com aquelas pessoas, ele conhece aqueles professores, mas terminou. Ele tem que sair do sistema. E aí, ele vai para casa? É um desafio. Como lidar, por exemplo, com o adolescente início da vida adulta que terminou todas as etapas dele no processo escolar, educacional? É um dos desafios. O Olinho hoje está com 8 anos. O que vai acontecer daqui a 10 anos, quando ele chegar com 18 e estiver terminando a escola? Se ele conseguir seguir para a universidade, como alguns alunos que eu já tive autista, que vieram estagiar comigo do IFPA, legal. Mas e se ele não conseguir? O que a gente vai fazer com ele no início da vida adulta? Então, mas isso é uma pergunta para depois. Hoje eu me sinto bem, digamos assim, feliz da forma como ele é tratado na escola. Dentro da sociedade, nós temos leis que já facilitam. Por exemplo, no caso, eu quando vou ao supermercado, quando vou a um banco com ele e minha esposa, a gente tem prioridade no atendimento, porque às vezes a criança ela fica estressada. E você às vezes não tem com quem deixá-las em casa, então eles sempre andam com você. Então, tem muito pai que, por exemplo, quando o filho já está com uma determinada idade, 14, 15 anos, tem medo de deixar ele pegar ônibus e ir sozinho para a escola. Uma coisa que foi tão natural na minha adolescência, eu sei que meu filho não vai passar por isso. Infelizmente, eu vou ter que levá-lo e buscá-lo na escola. Mas eu ia sozinho, com 13, 14 anos. Né? Ele não vai poder fazer isso. Ele vai ser acompanhado, vou levá-lo e vou deixar como hoje a minha esposa faz isso. O leva e o traz da escola e o leva para as terapias. Muito bem. Professora Darcilene, e você enquanto professora, o que você deseja daqui para frente para que esses desafios possam ser superados na relação, no contato com as crianças que possuem autismo? Quanto professora, quanto educadora, porque hoje eu sou coordenadora da escola Semi-Rei, Valdete Lima Pinto, né, no Pará. Então, eu estou aplicando uma nova metodologia, que é a metodologia do acolhimento. Justamente o que o professor Lijan citou, né? A escola, desde o porteiro, desde o agente de portaria, servente, professor, corpo técnico, corpo pedagógico, ela tem que estar preparada para receber esse aluno. Porque eu tomei essa iniciativa dessa nova metodologia, que é justamente, na escola nós temos um número de PCDs, e eu percebi que os funcionários não estavam preparados para receber. Então, nós estamos tendo diálogos, primeiramente com os funcionários, de acolhida da retomada desses alunos, porque a escola vai fazer essa retomada. Então, primeiramente, eu estou preparando, fazendo aquela sondagem. Mas o que eu percebo? Que se tem uma resistência também, se tem uma resistência da pessoa, né? Não é comigo, né? Não é minha função. E a gente precisa mostrar para esse servidor que é comigo, que é minha função. É com toda a comunidade escolar. Isso, né? É uma questão social. E quanto coordenadora, nós vamos devagar, é um dia, né? Todo dia, é um dia de cada vez, tentando implementar algo novo, tentando ter esse diálogo, esse compartilhamento, porque se dá pelo diálogo as mudanças. E a partir do momento que a escola tem esse olhar, a gente já começa a dar o primeiro passo, né? E enquanto servidora dentro do ambiente escolar, também tendo mães, tendo os filhos PCDs, a escola precisa ter esse olhar também inclusivo com o servidor. Porque esse servidor, muitas vezes, a gente se sente cansado, se sente fadigado com essa dinâmica, porque é uma dinâmica, levar o filho para a terapia, levar para as consultas, porque a terapia ela faz parte do atendimento multidisciplinar. Então, um dia sem a terapia é uma perca para ele. E assim como nós ainda temos que ter esse cuidado para que essa terapia ela não seja algo cansativo para a criança, tenha que ser leve. E para ser leve para a criança, eu, quanto pai, também tenho que estar leve.
Muito bem. Eu tenho que estar leve, porque senão gera um grau de ansiedade nos pais. Esse grau de ansiedade reflete na escola e aí o que é para caminhar trava. E tudo é focado, vai aonde? Na criança, no aluno. Então, primeiramente, eu tenho que estar leve, quanto educadora, quanto mãe, para que eu possa desenvolver essa criança de uma forma harmoniosa e prazerosa e que tudo seja leve para ele. É importante, senão tudo se perde pelo caminho, Tudo se perde. Gente, papo muito bom, muito bacana, muito legal, com informações preciosíssimas aqui para os nossos ouvintes, públicos, pais, comunidade escolar de maneira geral, que precisavam ter acesso a essa informação, a esse bate-papo, com mais instrução, com mais conteúdo, com mais conhecimento. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Professor Lijan, obrigado pela presença. Queria que você se despedisse do nosso público. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado, Franco, pelo convite. Obrigado, professora Dacilene, por também ter participado desse momento que eu acho extremamente, como diz o próprio podcast, educativo, né? Porque, como pai, todo dia você, pelo resto da vida, vai ter seu filho para você cuidar. E como pai de uma criança autista, eu penso que o primeiro lugar de proteção e de inclusão dessa criança vai ser a família. Então eu agradeço muito a minha esposa por ser uma pessoa que faz esse trabalho duro de levar, buscar o olhinho da escola, das terapias, a Neuza, porque eu, como estou em sala de aula, não tenho esse tempo. Inclusive, eu e a professora Dacilene estamos numa luta pela redução da nossa jornada de trabalho para poder acompanhar nossos filhos. E eu digo para você que é pai, seu filho, ele tem algumas limitações, mas ele não é incapaz, tá? Ele é o maior presente que Deus lhe deu na vida. Aproveite isso. Use o seu amor para ajudar o seu filho a participar de forma muito produtiva do dia a dia. Não deixe dentro de casa preso. Ele pode brincar, ele é uma criança como outra qualquer, que vai se tornar um adolescente e um adulto também. Então, aproveite esses momentos em família, né? Vá com seu filho ao parque, vá com seu filho ao clube, ao cinema. Hoje em dia você tem produtos e atividades como a sessão azul, que é feita no cinema para as crianças com autismo, por causa que o som, como disse a professora Dacilene, o incomoda. Né? Você tem uma questão legal, que é, por exemplo, comprar um carro com desconto, para poder levar, às vezes, a criança para terapia. Então há esse desconto para quem tem alguma pessoa em casa com deficiência, e o autismo também inclui nisso, né? Um automóvel. Então tudo isso, gente, que a gente deu aqui de informação, é um começo. Você, como pai e mãe, é aquela pessoa que vai lutar pelo direito do seu filho. Muito obrigado, Franco, por esse momento de esclarecimento, né, para todos. Eu que agradeço. Professora Dacilene, muito obrigado pela presença. Obrigada. Estamos juntos para os próximos encontros, debates, discussões. O convite fica feito. Se despeça do nosso público aí, deixando também o meu agradecimento pela sua presença aqui também. Quero agradecer a todos, ao convite, ao professor Lijan, né, por essa oportunidade de estar fomentando, através desse canal, o acesso à informação, que é primordial, que é importante nesse momento. E nós estamos na luta, eu, professor Lijan, pela luta dos direitos dos PCDs, que também fomenta as políticas públicas na esfera educacional, municipal, estadual. Então, só meus agradecimentos e vamos superando limites, né? É isso aí. Muito obrigado por tudo, por esse bate-papo aí maravilhoso de hoje. Bom, gente, tema importante, aguarde os próximos temas, os próximos vídeos aqui no nosso canal, Facebook, Instagram, YouTube, plataformas digitais de podcast. E acompanhe a gente, divulgue, compartilhe, curta, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente está por aqui. EduCast+, o seu link com o conhecimento. Tchau, galera. Até a próxima.